O canal Encruzilhadas recebe hoje, com muito prazer e honra, Eliana Alves Cruz, jornalista, poeta, contista e romancista. Eliana é, sem favor, um dos maiores destaques da literatura do Brasil de nossos dias. Com 3 romances lançados, Água de Barrela, O Crime no Cais do Valongo e Nada Digo de Ti, Quem Te Não Vejo, Eliana se consolida como um talento com voz própria, descortino amplo dos acontecimentos, com vulgar capacidade de invocações subjetivas, que é muito mais do que construção de personagem. Notável conhecimento da história brasileira. Eliana faz literatura combativa, sem fazer panfletos, sem perder de vista, em tempo algum, as complexidades do humano, suas fraquezas, quedas, capacidade de amar e de odiar, de fazer o mal e o bem tão facilmente. Eliana Alves Cruz é uma potência de ficcionalizar. Usa, mergulha e encarna o mais sublime e a maior virtude da literatura, a capacidade de nos expandir o entendimento e compreensão do humano. É isto. Estamos diante de uma digna descendente das guerreiras de Urubá, o tanto de griote e bruxa das palavras. Eliana, boa tarde, boa noite, bom dia, a depender boa tarde. Nossa, que palavras, fiquei até... Eu queria começar, entre tantas perguntas que poderia fazer, enfim, falar um pouquinho do Água de Barrela, né, que é o teu romance de estreia, romance premiado. E, bom, para quem não leu, é um romance em que a Eliana conta a história da própria família, né? Desde 1849, é isso? 1849, Eliana, né? Ainda isso. Descendentes na África. E a pergunta assim, como tu pensa, que eu acho, que eu vejo, assim, como fosse plano, sei lá, dimensões, que está contido naquele livro ali. Seria uma dimensão de uma biografia familiar, tá? E que não é, logicamente, assim, mas ao mesmo tempo está presente. Um romance no sentido mais clássico, né, de personagens que se cruzam, sobretudo de 2 famílias que se cruzam, né, de 2 linhagens familiares, digamos assim, e romance histórico, porque poucos romances falam tanto do Brasil como Água de Barrela, né? E era isso. Eu queria te escutar um pouco sobre essa profundidade que está contido lá, né? Então, boa tarde a todos e todas. É uma honra estar aqui com vocês. Eu estava um pouco apreensiva porque eu tive muitos problemas com a internet hoje. Na minha rua tem uma feira e sempre tem essa feira. Tchau, internet, tchau, conexão. Mas são desafios, né, dos novos tempos. E como estávamos conversando antes de começar, né, eu acho que eu sou uma pessoa antes e depois do livro Água de Barrela. Eu tinha apenas uma pálida ideia do que eu ia encontrar quando eu mergulhasse nessa viagem de uma pesquisa tão aprofundada sobre a minha própria história. É a minha história, mas poderia ser a de qualquer um aqui. Eu acho que é esse o grande charme, a grande coisa desse livro. Por isso que as pessoas se identificam tanto. Porque é uma saga, é uma história longa, que vai aí atravessando um recorte grande de tempo da história do Brasil, e muita gente se reconhece, reconhece a avó, o pai, sei lá, né, uma tia, parente de um amigo. Todo mundo tem alguém do Água de Barrela no seu entorno, na sua história.
E isso não é acaso, né? Isso é história silenciada mesmo, porque a gente cresceu lendo livros de pessoas brancas, de elite, livros de qualidade, claro, histórias de pessoas muito talentosas, mas que não refletem a diversidade do Brasil, não refletem todo o pertencimento que nós temos. E escrever o Água de Barrela foi algo muito desafiador, foi muito solitário, porque eu não encontrava uma obra que fizesse par com o que eu queria fazer na nossa literatura. Acho que na norte-americana, sim, tem raízes, né? Tem todas as pretas que escrevem lá desde sempre. Eu vi um dicionário sobre literatura feminina negra nos Estados Unidos e eu fiquei estarrecida com o índice. O índice, não sei quantas mil pessoas escrevendo desde o século XVII. Né? É incrível como a gente ficou para trás nesse particular, porque a gente tem uma elite muito sufocante, né? Uma elite que não deixa espaço para nada, não quer ceder um milímetro de espaço, e como nada nos foi dado pelos nossos belos olhos, a gente vai lá e toma, né? Porque o mundo da escrita, da literatura, da narrativa também é nosso. Então eu sentei e escrevi, como dizia a Toni Morrison, né? Se você quer ler uma história que não existe, vá e escreva. E foi mais ou menos isso que eu fiz, porque eu achava que eu não podia jogar fora a riqueza do material familiar que eu possuía, em imagens, em documentos, em história oral. E passei 6 anos organizando isso. E fui me descobrindo, né? Fui descobrindo os meus, e por intermédio deles me descobrindo, curando uma série de processos, entendendo mais aprofundadamente uma série de processos e promovendo aí uma cura, né, interna e familiar também. E essa cura, ela se estende a muitas pessoas. O livro ganhou um concurso da Fundação Cultural Palmares de 2015, e aí fazia parte do prêmio a edição de 6 mil exemplares. Foram 6 mil exemplares pela Fundação Palmares, e depois, quando terminou o contrato com a Palmares, a Malê, a editora Malê, editou comercialmente, e lá se vão sei lá quantos mais. Então, acho que já muita gente leu esses livros, muita gente leu essa história, tem já os personagens entre os seus queridos e queridas, e isso me deixa muito feliz. Recebo mensagens belíssimas, lindíssimas, de pessoas que foram atrás da própria história, que pela primeira vez sentaram com o avô, com a avó, com a tia, para conversar e saber mais, e descobriram coisas que nunca imaginaram que poderiam descobrir. Então, contribuir com essa autoestima, com essa valorização da nossa história pessoal, para além da história, da historiografia brasileira, né? A história de cada um e cada uma não tem preço. Não tem preço. E aí partir para outras. A gente vai achando muita coisa no caminho. A pesquisa foi grande, passei aí 6 anos, né? Então é como se eu tivesse feito um mestrado e um doutorado. É esse tempo, 6 anos. E achei muita coisa nesse caminho, fui guardando nas gavetas e estou escrevendo ainda com rescaldo do que eu achei. Escrevi o Crime do Caso Valongo, esse ano Nada Digo de Quem Te Não Veja, e tenho muito mais coisas. Mas, enfim, tem muitas ideias, muitos planos, eu não tenho tempo para botar tudo no papel, mas pretendo trazer, sim. Lucas, eu sei que você quer fazer uma intervenção só muito rápido para lhe dar tempo. Aqui é, né, a capa do romance Água de Barrela. Talvez só um exemplo do que a Helena acabou de dizer. Eu não sei se vai dar para... Acho que não vai conseguir pegar, né? Em lápis. Consegue ver aqui ou não? Estava com meu pai hospitalizado. Não.
ou infelizmente, eu tentando fazer a minha árvore genealógica. Mas, infelizmente, eu não tenho tanta sorte. Meu pai mal sabe do avô dele. Né? Todos retirantes, meu Sim. avô já foi retirante, então meu bisavô, meu pai mal sabe. Mas já foi por inspiração de Águas de Barrela que eu tentei retraçar alguma coisa. Mas, Lucas, fala agora. Bem, obrigado, Josias, obrigado, Eliana, novamente, por estar aqui no nosso canal. Eu quero fazer uma pergunta sobre o crime do Carlos do Valongo, né? Eu fiquei encantado com a leitura, ela mexeu bastante comigo e eu acho que eu vou tentar fazer uma pergunta, uma questão que calou fundo em mim, né? Que foi fundo em mim, né? É que qual é o papel histórico da nossa geração? Né? Eu acho. O que é que a gente vai fazer com esse passado? O tempo inteiro, na minha leitura, o romance ele vai se desenrolando e a gente vai vendo como os mortos estão aqui conosco, pesando sobre nossos ombros. Né? Às vezes, a presença desse mundo mágico, desses nossos ancestrais, desses errantes, ele aparece como metáfora e às vezes aparece como presença efetiva. Né? Então, tem essa sua reflexão sobre o que é que nós vamos fazer com esses errantes, nossos ancestrais, que buscam liberdade no presente. Né? E tem algumas passagens que me marcaram, por exemplo, essa que você diz: onde ficam os que não são mais de onde vieram e não chegam a existir? Outra passagem também que fala sobre esta condição que é nossa, que estamos todos presos, né? Presos a essa herança colonial. Disse a ele que abrisse os ouvidos e os olhos, pois estava prestes a entrar no mundo real, já que este em que estávamos era grossa mentira. Estamos todos acorrentados, pretos, brancos, senhores, escravos, libertos, todos presos a grilhões pesados. Não é? Aí eu te pergunto, é esse o nosso esse o nosso desafio? Libertar o presente? Quer dizer, de que forma nós vamos libertar o presente e libertar esses nossos ancestrais que estão conosco? Os ancestrais do povo negro, né? Até porque os brancos, eles também têm o peso do baú de Moana, né? O peso do baú de Moana está sobre nossos ombros também, né? E no final, uma das últimas frases é um desafio para que a gente não esqueça essa história, né? Então, qual é o nosso desafio? O que fazer com esse passado? Como libertar o nosso presente desse passado que nos oprime tanto? Olha, no Água de Barrela tem uma frase que minha bisavó repetia muito, né? Quem tem conhecimento tem o poder. Eu questiono um pouco essa frase hoje, porque as pessoas que estão no poder absolutamente não conhecem nada. Tem ditado, né? Tem um ditado, oh meu Deus, é mandinga, isso, tem um ditado mandinga que diz assim: as pessoas que sabem, aos que não sabem que sabem, e aos que não sabem que não sabem. Então, nós somos governados por esses últimos, né? Os que não sabem que não sabem. Mas o conhecimento tem o poder, quando a gente conhece esse passado, quando a gente mergulha nele, nós temos a capacidade de reconhecer o que, afinal, nós herdamos
dessas pessoas. O que dali faz parte efetiva do nosso dia a dia. É como se a gente estivesse numa festa e a gente não cumprimentasse o anfitrião da casa. E o anfitrião fica o tempo todo pulando na nossa frente, querendo que a gente note a presença dele, né? Então, eu acho que a nossa missão é saudar o anfitrião da casa, os donos da casa, os donos da terra. A gente tem algumas dívidas com essas pessoas, uma dívida humana, uma dívida de devolver humanidade, de tirar da esfera da animalidade, enfim, né? Da invisibilidade. Então, eu acho que a nossa missão, por enquanto, é essa. A arqueologia do Cais do Valongo trouxe à tona objetos muito pequenos. Eu vi uma foto de uma caixinha de metal com 2.000 continhas, né? Com aqueles fios de conta, de 2.000 continhas. Como um objeto desse fica 200 anos no chão esperando para sair, né? E muitas outras coisas fascinantes e que me inspiraram bastante para o livro, como o brinquinho de meia-lua que eu descrevo na história. Então, eu acho que ainda há um clamor por descobrir quem, afinal, eram aquelas pessoas, de verdade, assim, na sua profundidade. A gente ficou muito tempo apartado do que era a África. Continuamos apartados, a gente sabe muito pouco do continente africano, dos conflitos atuais, a gente sabe muito pouco. A gente acompanha o noticiário, a mídia também faz um belo trabalho com isso, né? A mídia faz questão de noticiar tudo que vem do centro do mundo, entre 1 milhão de aspas, que é a Europa, né? Estados Unidos. A gente não sabe nada do que acontece nos vizinhos. O que está acontecendo na Bolívia agora? Acontecendo... A gente sabe quando tem, sei lá, uma revolta ou algo, um terremoto, mas a gente não acompanha as vidas que está aqui do nosso lado, quanto mais, né? Então, eu acho que ainda há o que fazer nesse sentido, de reconectar esse elo perdido. E aí sim, eu acho que eles terão alguma paz. E a gente vai poder construir outras coisas, deixar outros legados, sem abandonar tanto aprendizado humano. Porque aprendizado, né, é vida. A gente poderia pular algumas fases, alguns problemas, se a gente aprendesse com quem veio antes da gente. Não sei se vocês têm filhos, mas é muito angustiante, né? A gente passa por determinadas coisas na vida e a gente não consegue transmitir para os nossos filhos essa experiência para que eles não passem, eles vão lá e repetem tudo. É angustiante essa sensação. E com a gente, eu acho que no tocante à história acontece também isso, né? A humanidade vai passando pelas experiências e vai repetindo. Quando se quebrará esse ciclo? De que forma a gente quebra isso? Eu acho que a gente quebra esse ciclo reconhecendo, né? Reconhecendo, aprofundando, encarando ele de frente. A gente tem um resgate grande para fazer. Eu sei que a Alex está ali quase... Está em dócil ali para falar. Mas, Alex, mas é rapidinho, porque não vou usar para fazer uma pergunta, mas para falar uma frase que eu acho que o Lucas não disse, que eu acho que vale a pena só insistir na mesma linha de Lucas. Eu vou só ser um ventríloco. Enquanto a gente estava só, o Lucas falou o seguinte, nessa mesma pergunta, ele falou assim, será que ela espera de nós, ou seja, como está contido ali nos seus romances, assim, que essa relação, ele está falando mágica, eu vou colocar aqui, sei lá, metafísica, qualquer outra coisa, é um passo que implica para a gente vencer, digamos assim, a pós-colonialidade, perdão, a colonização, uma forma colonial de pensar.
E eu acho, aí sim, aí eu vou colocar muito rápido, um adendo a Lucas, você cita Shakespeare, né? Aquela passagem famosa de Horácio e tal, aquela coisa né, há mais coisas, a gente saiu até, né, que acaba com isso, eu não estou com ele aqui à mão, mas acaba com isso, até um capítulo, né, que eu achei fantástico, porque assim, você está lidando com uma personagem africana, etc., e você coloca no cerne, na medula do cânone ocidental, essa mesma relação. Né? Shakespeare o tempo todo essa relação digamos, do plano do humano com os fantasmas, com os espíritos, etc. Enfim, mas Lucas falou exatamente essa frase que eu estou dizendo. Se ela quer, como ele disse, o que é que você espera de uma nova geração no sentido de vencer essa questão da colonialidade, né? Com relação a isso. Implica isso, ou seja, implica reativar, né? Essas formas de conhecimento, né? Que passam pelos fantasmas, pelos espíritos, pelo metafísico, enfim, como queira chamar. Estão me ouvindo? Agora. Estão me ouvindo? Agora, tá. Sim. Então, eu acho o que eu espero da nova geração, você perguntou, né? No sentido de superar a colonialidade, né? Pensamento colonial. Eu espero criatividade, eu espero que a gente não fique emulando situações, nem ritos, nem um jeito de viver. Eu fico um pouco angustiada quando eu vejo alguns segmentos, né, algumas coisas, que é simplesmente uma repetição das coisas do branco, por exemplo, né, da cultura europeia. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Premiações. As premiações, as pessoas pensam logo no Oscar. Então é toda aquela ritualística, né? É o troféu, é o red carpet, é a excelência, são aquelas pessoas, aquele grupo seleto. A gente fica emulando, né, formas de sociabilidade que não são nossas, que não tem a ver com a gente. Eu acho isso muito agoniante. Eu acho que a gente precisa se libertar desse tipo de coisa, né? Arrebentar esse grilhão também de querer estar no lugar excelente e sabe? Sei lá. Tem umas. Passa muito também pela questão, né, do capital, capitalismo, enfim, tem milhares de coisas aí. Mas eu acho que eu espero criatividade, eu espero que as pessoas consigam libertar as mentes para criar novas coisas, sem abrir mão de tudo que foi aprendido, sem abrir mão de tanta ciência, tanta tecnologia, tantas coisas trazidas por essas pessoas que já estavam aqui, no caso da população originária, né? E da população negra que veio e que está aí para a gente acessar. O afrofuturismo fala muito disso. Né? Eu acho esse movimento muito interessante, o afrofuturismo. Porque pensa isso tudo, né? Pensa nas novas gerações e no que elas podem, afinal de contas, agregar. Eliana, felizardo por estar aqui contigo, né? Embora eu esteja acompanhando com muita atenção o modo como meu amigo Geota está usando o espaço da mediação para conversar mais com você do que eu e o Lucas, né? Então, na nossa conversa técnica de bastidor, essas coisas precisarão ser conversadas também. Mas, olha, eu queria retomar essa questão da imaginação, porque um pouco antes da gente começar a conversar contigo, eu saí de uma aula onde eu afirmava que uma das coisas que o pensamento ocidental produzia em nós era uma depressão da imaginação, né? A razão ocidental ele tem esse efeito depressor e inibidor, né, da imaginação. E a literatura é um desses lugares onde a gente, né, ainda consegue imaginar. Imaginar mundos, né,
distintos desse que a gente tem como realidade. E eu li Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja. Né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse texto é o modo como eu passei a imaginar aquela construção, né, como ordem, como mundo. Né? Então eu vi um primeiro nível de mundo e de ordem, que seria a ordem escravista, colonial, né? Onde estava tudo, onde os corpos, as pessoas, os tipos os humanos estavam todos nos seus devidos lugares. Né? Nada permitia com que você confundisse o lugar de cada um ali naquele sistema. Mas isso também era atravessado por uma outra dimensão, que é a dimensão do desejo, e aí a dimensão do desejo confunde tudo. Confunde os corpos, né, confunde as crenças, né, confunde uma série de coisas. E uma terceira dimensão, né, que seria a dimensão trágica, e aí eu não estou tirando a tragicidade da experiência escravista, mas um trágico que se abate quase que horizontalmente sobre todos, né? Que é a maquinaria colonial sendo atravessada por uma maquinaria religiosa, né, que pelos seus pressupostos, né, por tudo que coloca todos ali em risco, né, senhores, escravos, brancos, negros, né, e ao armar essas três dimensões, né, os personagens se permitem alianças insuspeitas, né, e que não levam em consideração se são as melhores ou as piores alianças, mas todas elas são alianças estratégicas, né, que me faz pensar ora em gênero, ora em raça, mas em determinado momento tudo isso é cruzado como se fosse uma interseccionalidade, né? Então, eu queria, a partir dessa impressão que eu fiquei, né, desse romance, pensar a sua obra num caminho inverso da obra de Octavia Butler, por exemplo, o Kindered, né? O Kindered, a sacada bacana é que o arquivo do século XX ajuda uma pessoa a sobreviver, no século XX, sobreviver no retorno ao passado. Né? Eu queria pensar o seu romance no sentido inverso. Né? O arquivo do 700, do 800, nos permite desbravar a nossa atualidade. Então, a partir disso, eu fico pensando, o que é que esse cruzamento insuspeito, né, que o mundo exige, né, poderia nos informar sobre uma ética diferente do que a gente entende hoje por lugar de fala, cancelamento, interseccionalidade. Como é que eu poderia imaginar todas essas expressões, não é, a partir desse recuo e dessa imagem de mundo que você nos oferece? Olha, que pergunta, gente. Um homem inteligente é um negócio, né? Que pergunta legal. Sei lá. Ó, vou pensar, hein, porque uma aula isso aí. Eu acho. Vamos ver. O que eu pretendi com esse romance? Justamente, sempre que eu sento para escrever, eu falo para mim mesma, Eliana, me conta uma novidade, né? Porque falar das nossas dores, da exploração, do horror que foi a escravidão, isso um monte de gente já fez melhor que eu, né? De uma forma mais... O que eu tenho de novo para esmiuçar aqui? O que eu posso trazer de diferente, de que inquietante nessa... Desculpa aqui, gente, tá caindo aqui o negócio. Nessa discussão. O que eu posso trazer, o que eu posso agregar? E aí eu comecei a pensar naquela questão, acho que é Hegel, né? O senhor que também é escravo, todo mundo todo senhor também é escravo. Está todo mundo acorrentado. E nessa corrente em que estamos aí uns atrelados aos outros, os papéis parecem estar muito definidos, mas todo mundo tem muito esqueleto no armário. Né? Então, que tal se a gente tirasse esses esqueletos do armário e começasse a dar uma bagunçada, né? Uma desarrumada? O que ameaça essas pessoas? Qual é o... A gente está sempre no papel da fragilidade, mas qual é a fragilidade do outro lado? Quais são as fragilidades do outro lado? Fazer essas perguntas todas me levou a esse romance e me levou a mais uma vez, os ciclos da história, que as coisas vão se repetindo, a gente só muda de plataforma, muda de roupa, muda de
mas a essência ali, o cerne das questões são os mesmos. E me levou a pensar como desmontar, mais uma vez, essa bomba relógio, como desmontar, como quebrar esse ciclo. Eu sempre falo que eu acho que eu escrevo meio encruzilhada, né? Todos os meus livros são muito encruzilhadas. Você falou interseccionalidade. Interseccionalidades são encruzilhadas, são caminhos aí, trajetórias, experiências que acabam se sobrepondo, se entrecruzando. Esse livro também é uma encruzilhada, porque os personagens aparentemente inocentes, aquelas pessoas que estão ali aparentemente distraídos venceremos, né? Distraídos venceremos. As pessoas estão aparentemente distraídas, está cada um ali nas suas tarefas, aquelas pessoas escravizadas, os velhos, estão velhinhos, estão inocentes, e no final das contas são os que decidem, são as pessoas que estão ali e dão sustentáculo, aquela família estendida que eles formam, né? Enfim, tem mil coisas que passam pela nossa cabeça e a gente vai jogando nessa escrita para ajudar a gente como uma bússola nesse mundo tão fragmentado que é o século XXI. A gente anda tão perdido, né? E buscando saber, primeiro entender como é que a gente chegou aqui, né? Como foi o que está aí na gênese da nossa sociedade que fez com que o Brasil fosse esse lugar que não é para estagiário, né? Esse lugar tão complexo, tão difícil, tão inexplicável. E eu acho que a resposta está justamente nessa misturança toda, né? Nesses caminhos improváveis, nessa escarpa que a gente sobe para fugir de alguma coisa, mas que na verdade a gente não escapa da gente mesmo. E na energia vital que a gente vai agregando, com as muitas religiões, com as muitas crenças. E eu acho que isso é muito bonito. É uma coisa bem africana isso, né? De você agregar a energia vital do lugar onde você está. Eu estava falando de um personagem que assim, ele não demonstra acreditar em nada muito apaixonadamente. Ele vai agregando coisas. Ele tem uma hora que ele dá de cara com um santo católico e aí ele pega o santo. Tem uma hora que ele fica de observador com uma discussão entre os seus, que cada um acredita numa coisa, e ele entende melhor de cada um desses personagens, de cada uma dessas experiências, para ele atingir o objetivo dele. Meta, objetivo, né? Quais são os nossos objetivos? O que a gente quer? Eu acho que para responder a pergunta do que esperar, a primeira pergunta que foi feita, né? O que esperar das novas gerações, a gente tem que saber o que a gente exatamente, como país, como nação, a gente ainda não conseguiu definir isso, eu acho. O Brasil, eu acho que ele flutua aí uma indefinição de que nação, afinal, a gente quer. É urgente que a gente encontre essa resposta. E investigando o passado, pode ser que ela venha mais rápido. Maravilha. Melhorou. Mas é porque essa câmera não é muito boa, né? A outra é melhor, mas o importante é que a mensagem fique, que eu não caia, né? Nossa, melhorou muito. Ô, Eliana, você estava falando de que assim, o futuro, dependendo de compreensão do passado, me lembrou uma frase que você falou há pouco na entrevista, de que falar de ancestralidade é falar do futuro. Né? Sim, falar de ancestralidade é falar de futuro, claro, porque qual é o sentido da gente ficar parado, estacionado num passado? As pessoas, os racistas dizem assim, né? Vocês têm que seguir adiante, tem que olhar para frente, esquece esse passado, né? Como se a gente quisesse ficar parado num passado de dor, como se fosse muito legal, fosse divertido ficar lembrando esse tipo de coisa. A gente, na verdade, traz ancestralidade, e a ancestralidade não é só dor, não é só, né, vicissitude, é principalmente força, potência, aprendizado de vida.
para construir futuros, para imaginar futuros, imaginar finais. Eu acho que esses livros que eu escrevo, eu sempre tento imaginar deixar um pouco aberto os finais, né, para que as pessoas usem também a sua imaginação e acabem de construir a obra comigo, que cada um imagina uma coisa, deseja uma coisa para aquele personagem, mas também dá um pouco de poesia e felicidade e alegria para essas pessoas, né? Porque a gente ficou muito tempo preso na dor, no não amor, né? A gente é sempre muito maltratado nas obras literárias. Ninguém dá beijo na boca, não tem isso, né? Não tem afeto. Tem afeto. Então, até achei uma coisa muito interessante, fiquei pensando sobre essa questão de literatura negra e tal, que o que, na verdade, diferencia, se a gente pode dizer que uma das características de pessoas negras escrevendo é um cuidado com a dor, né? Muito cuidado para tratar disso. Eu poderia escrever uma história policial, dando todos aqueles ingredientes clássicos de história policial, ia manter o leitor preso ali, com um desfecho também legal? Poderia. Mas eu tenho que ter um cuidado com essa dor, eu tenho que ter um cuidado com os gatilhos que eu aciono, uma certa responsabilidade com esse conteúdo e com essas vidas. O que torna diferente tudo que a gente escreve. A Conceição Evaristo, não sei se vocês já leram aquele conto sobre a Ana da Venga, né? Uhum. Da Venga e a Ana da Venga. É uma história violentíssima. Violentíssima aquela história. Mas a poesia com que ela escreve aquela história tão violenta é algo sublime, né? É o cuidado com a dor, é o cuidado em retratar aquelas pessoas como gente. O cara é um bandido, mas é um cara. Porque o cara é um bandido, ele o quê? Ele não tem nenhuma expressão de afeto, ele não. Né? Isso não existe. O ser humano não é assim, a gente não é assim. E desconstruir isso no que a gente escreve é fundamental, é urgente. Urgentíssimo. Eu acho que essa é a grande pegada, a grande diferencial das nossas obras. Lucas quer falar, mas se me permite, professor Alex, fazer um... Não, porque tem uma... Não é muito com dor, mas são ângulos que eu acho que... Porque tu trouxesse essa coisa do beijo na boca, do afeto e tal. No teu romance tem, né, nos teus romances tem o afeto, e sobretudo no último, assim, sentido sensual, todos os teus romances têm, sentido, não sensual do jeito, da forma que se fala mais, mas no sentido de tu nos joga lá dentro da cena, então a gente vê, a gente sente o cheiro, a gente sensual nesse sentido das sensações, mas sobretudo no último romance, não que não tenha nos outros, assim, tem a sexualidade muito forte, né? No Nada Digo de Ti, que te não vejo. Isso, numa passagem fantástica do Frei Alexandre chegando no Rio, e aquela descrição, assim, não precisa ler aqui, mas eu acho um grande trecho do livro, e, enfim, da relação de Vitória com... E, ao menos a primeira vez que eu vejo assim, numa obra, logicamente a gente não dá mais conta de tanta coisa que se publica, mas você trouxe uma coisa que é o seguinte: o desejo de uma branca, que é sempre o branco por uma negra, né? E tu trouxesse o desejo muito mal formulado do ponto de vista psicológico, de uma sinhazinha por um negro. Um negro e uma negra ao mesmo tempo. Fica tudo muito, muito aberto, né? Mas ela
se exprime veementemente, pedindo para um... e aí eu vou dar só uma breve coisa. Eu visitei Alcântara, não sei se já teve a oportunidade de conhecer Alcântara, lá no Maranhão. O Maranhão é um estado muito negro, talvez seja o estado mais negro do Brasil, pelo menos a impressão que dá quando você está na rua. E Alcântara é uma cidade de ruínas. Alcântara que você visita, né? E aí teve uma briga de duas famílias quando Dom Pedro II foi visitar a cidade. Duas grandes famílias quiseram construir a casa, uma disputa para onde, né, onde é que Dom Pedro vai ficar, onde Dom Pedro vai ficar, tal. Bom, para resumir a coisa, acabou que Dom Pedro desistiu de ir para lá, porque ia gerar uma confusão política enorme. E uma dessas famílias, ela tinha uma matriarca extremamente violenta com os escravos e, sobretudo, com as escravizadas. Ela tinha muito ciúme aquela velha história, tinha muito ciúme do marido e fazia muita crueldade com as mulheres. Mas ela engravida de um escravo. Isso é digamos assim, uma história muito forte lá em Alcântara. E ela se autopune com o tipo de coisa que ela fazia com as negras, que é bater violentamente com a madeira, é assim que as pessoas nos contam lá, a ponto de ter um aborto. Nossa. Eu achei essa história fantástica, porque ela não queria ter, logicamente, um filho, um negro, né? Era uma senhora... lógico, veja, não está no teu romance, mas a forma como você construiu, ou seja, porque não era só desejo sexual, né? Era posse, né? Como tu coloca lá, ou seja, é uma sinhazinha que tem dois negros que são brinquedos, né? E cresce com isso. E aí a sexualidade no meio do poder, isso é de uma beleza incrível. Eu acho que assim, a questão da posse é algo muito mal resolvido na sociedade brasileira, em todos os sentidos. Subjetivamente e objetivamente, né? A posse da terra, a posse dos bens materiais, a posse do... É tudo muito mal resolvido. No Água de Barrela, se você olhar direitinho, tem essa questão que é o seguinte: eles dispõem da vida das pessoas, a família que escraviza, né, a família branca, dispõe das vidas das pessoas ao bel prazer deles. E eu notei isso na documentação. Quando eu fui pesquisar, minha bisavó, eu cresci com minha bisavó dizendo que nasceu em 1888, no ano da abolição, nananana. Quando foi os 100 anos da abolição, 1988, a família fez um festão, todo mundo vestido de branco, aquela coisa que eu descrevo no livro, né? Que começa com essa festa. Então, a gente, na nossa cabeça, 1888. Quando eu fui pesquisar e fui procurar e vi todos os documentos que ela tinha lá da Câmara dos Vereadores lá de Salvador, onde ela trabalhou, título de eleitor, porque a família queria que ela trabalhasse na Câmara como faxineira e mudou os registros dela para que ela tivesse idade, que ela tivesse menos idade do que ela realmente tinha. E aí, isso foi uma confusão nas vidas, né? Porque, caramba, como você não tem o registro da pessoa? Queria achar depois no registro de casamento, não conseguia achar, porque... Enfim, né? É a questão da posse. Eles acham que controlam o seu corpo, a corporeidade, né? A gente tem tem uma música linda da Lued Luna, né? Que fala: atravessei o mar, eu sou um corpo só, a minha própria sorte. Eu acho essa música demais, porque as pessoas chegaram aqui só com seu corpo era a sua casa. Ela fala: traga uma mala de mão, dentro uma oração. Então, assim, o corpo era a casa, era a única coisa que as pessoas tinham. Eu analisei
alguns documentos de navios, de apreensão de navios, navios ingleses que apreenderam navios no período proibido. Então, você tinha o nome da pessoa, de onde ela vinha, as marcas que ela tinha no corpo e o local do corpo, onde estavam aquelas marcas. Então, o corpo é alguma coisa muito forte. E dispor desse corpo, como as pessoas manipulavam e se enxergavam e usavam esse corpo, é algo que a gente traz até hoje. Veja o que aconteceu aí no final de semana, né? Veja o que aconteceu, o que fizeram com aquele corpo. É um corpo que permite qualquer coisa, as pessoas se sentem autorizadas a dispor daquele corpo de qualquer forma, né? É um corpo público, é um corpo público. O corpo negro no Brasil é um corpo público, o corpo branco é um corpo privado. Ela ficava dentro lá da casinha, lá naquela treliça, não via que estava do lado de fora, não sei o que. Os caras não, estavam na rua. Quem é livre, mais uma, voltamos lá, né? Quem é livre e quem é prisioneiro? Quem é... Porque ela estava louca para estar lá no meio da lama com eles brincando e tal, não sei o quê, e ela estava ali atrás da treliça, ela estava ali com aquele corpo controlado, cheio de ânsias, de desejos, enfim, isso sai pela culatra, porque não, né? E de alguma forma a pessoa precisa dar vazão, e aí dá um ruim, né? Dá um ruim, como dizem. Eu acho que a gente ainda vive isso muito, muito, tanto na questão da sexualidade, né? Veja as discussões todas do nosso tempo aqui nesse Brasil, que não reconhece as tantas orientações sexuais, que criminaliza e penaliza as pessoas de um jeito tão cruel. A expectativa de vida de uma mulher, de uma pessoa trans, são 35 anos. 35 anos acho que não é a expectativa de vida nem do Brasil colônia, né? Não sei. Mas 35 anos de nada, expectativa de vida. Como a gente aceita isso, né? Uma pessoa trans tem uma expectativa de vida de 35 anos. Talvez, salvo engano, era de um mineiro, né? Gente que trabalhava na mina. Parece que tinha essa expectativa de vida de 30 anos. Exatamente, que era também... Eu chorei quando eu li os estudos sobre a escravidão nas minas. Meu Deus do céu! Então, são corpos muito aviltados. E aí trazer esse corpo de uma forma diferente, né? As pessoas com domínio sobre o próprio corpo, isso sim é contar uma novidade. Porque o corpo dominado a gente já sabe. Agora, como é que elas faziam para se libertar desse domínio, né? Como, mesmo estando cativas, elas conseguiam exercer algum tipo de liberdade. Lucas? Essa questão do corpo, ela é muito presente, né, na sua obra. Eu lembro por exemplo, dos odores do Rio de Janeiro, né? Dos odores dos navios, né? O odor do cemitério dos Pretos Novos, as ruas fétidas, né? E o próprio odor do escravocrata, né? Do canalha, que é personagem do crime do Cais do Valongo, né? Então, essa coisa do corpo, do desejo também, aparece bastante. Mas uma questão que eu queria levantar hoje é sobre a relação, e aí é o meu olhar como professor de história, né? A relação da sua literatura com história, ela é muito grande. E ela evoca um conhecimento da historiografia contemporânea atualizada, né? Por exemplo, sobre o cotidiano de Moçambique, do Rio de Janeiro, as tensões para com o avanço napoleônico, o medo da haitianização do Brasil, não é? A emergência da imprensa nacional, as conversas pela independência, a pressão inglesa pelo tráfico e a própria presença dos cronistas europeus. Quer dizer, todos esses elementos estão bem urdidos.
Ao mesmo tempo, há também uma capacidade sua de trabalhar o tempo na narrativa, né? O Crime do Cais Valongo, por exemplo, eu não vou dar spoiler, gente, porque a obra é muito mais do que eu estou falando, mas ele termina pelo começo, né? Quer dizer, os tempos estão completamente alinhados. Não sei, é difícil porque são dois narradores, né, do filme, mas narrativas que acontecem em momentos distintos, né? E que, aos poucos, esse tempo vai sendo alinhado, né? E aí eu te perguntaria isso sobre... porque, veja bem, a história ela não faz isso, né? Por um lado, Sim. tem uma força muito grande da historiografia na sua obra, mas, por outro lado, também tem uma força muito grande da imaginação e da própria criação narrativa, né? Aí eu queria te perguntar sobre isso, porque quando eu li o teu trabalho, eu fiquei com vontade de ler mais história e de ler mais literatura, né? Como é que você faz esse cotejamento, esse jogo da historiadora e da escritora? Gente, eu não sou historiadora. Se eu fosse historiadora, eu não escrevia nada disso, porque eu sou maluca. Eu sou maluca. Quando eu invento escrever um negócio, eu vou e meto a cara, e aí eu vou saber. E eu acho que eu nunca vou terminar, porque eu começo, por exemplo, no Água de Barrela, eu comecei estudando, sei lá, Brasil Império, e daqui a pouco eu estava estudando a história da loucura, porque minha tia é esquizofrênica, estava estudando a história da saúde pública, não sei como, da pandemia, sei lá de quê. Eu falei, meu Deus, eu não vou acabar nisso nunca, né? E aí é tentar fazer com que vocês leiam uma pesquisa sem achar que estão lendo uma pesquisa, né? Eu tento desencaretar o texto, né? Porque a tendência que a gente tem é fazer tudo começando. Né? O Crime do Cais Valongo eu comecei na ordem cronológica. Ela lá no povoado dela, nananana, e vem no meio do livro, o cara morre. Não. Aí dei um título, era um título que era um dos capítulos, que é Brinco de Lua, dei um título. Aí um amigo meu falou assim, esse título não me convence, né? Mostrei esse título. Aí eu fiquei pensando, não, o título não convence, porque a história tá careta, a história tá caretinha. Preciso dar uma bagunçada nela, né? Preciso dar uma chacoalhada nela. E se o que vai acontecer lá no meio eu trouxesse para frente? Aí trouxe o crime para frente. Aí a coisa fluiu, foi uma beleza, foi um espetáculo. Saiu assim, pá! Numa tacada, né? Porque a gente precisa dar uma bagunçada nesse coreto para poder prender o leitor também, né? Para que o cara chegue até o final. Porque se eu vou, era uma vez, ela na África, não sei o quê, até chegar o crime, vocês. Não, chega. Então eu trouxe logo essa tensão, é um conselho do Garcia Marques, né? Prenda o seu leitor no primeiro parágrafo. Na primeira página, o cara tem que ficar contigo na primeira página. Então eu sempre tento começar com um troço assim, bem para você, opa, o que vem aí, né? O que vem aí? É uma técnica de marketing, gente. Não tem história bonita. É tudo marketing. Mas aí depois vem uma arquitetura, né? Vem uma arquitetura. Bom, tá, comecei aqui, agora eu vou ter que voltar. Eu queria, na verdade, fazer uma coisa, uma ida e volta no tempo. Queria escrever uma história atual e que fosse, de vez em quando, voltando para esse passado. Mas achei que o leitor ia ficar muito tonto, ia ficar uma loucura. Então, não vamos botar dois narradores. Se eu botasse dois narradores, cada um contando a mesma coisa, mas cada um da sua perspectiva, né? E se eu botasse uma mulher preta para descrever aquilo que aqueles viajantes europeus descreveram? Se eu botasse ela descrevendo essa cena? Porque aquela cena do cemitério dos Pretos Novos que ela descreve é um relato do Freirice, né? O alemão. Alô? Estão me ouvindo? Claro. O Freirice, o alemão que esteve aqui, ele descreveu o cemitério dos Pretos Novos. E se fosse uma preta africana que estivesse descrevendo essa cena, como ela veria isso, né? E então é isso, a gente subverte, vai subvertendo, vai contando com outros olhos. Tem
uma historinha, né, do orixá Exu, que eu acho que é bem isso que a gente faz. É isso que todo historiador faz, eu não sou historiadora, mas é isso também que eu tento fazer, que é Exu matou um pássaro hoje com a pedra que atirou ontem, né? Então é isso que a gente faz, a gente subverte o tempo, a gente vai lá atrás para acertar alguns alvos hoje. Muito bem. É isso. Subverte o tempo e subverte a noção de tempo, né, Eliana? Sim. Porque quando você falou sobre ancestralidade, não como vicissitude, mas como potência, o tempo aparece muito forte em nada digo de ti, né, que em ti não veja, ele aparece como a grande personagem, né, que ora é cobrador, ora é poeta, né, ora torce, né, não é imparcial. E me chamou a atenção que o único momento em que ele exerce a sua torcida, né, para que algo de não ocorra em relação à mulher branca que pode ser morta por um marido, né, enciumado. Mas você usa um termo, né, africano que eu não consigo lembrar agora, eu me lembro que ele começa com N, mas que estaria no mesmo horizonte cultural de Demboa, né? O tempo como Demboa. Né? Sim. Que e aí isso. E aí fica muito claro para mim que é um outro tempo, assim. E aí eu queria saber um pouco, pensando inclusive numa ética do presente, assim, que qualidade de tempo é essa que se desdobra ali, né, no livro, e que não se confunde com o nosso tempo capitalista, nem com o tempo que é passado, mas é uma outra qualidade de tempo. Pois então, se todo mundo ali é prisioneiro de alguma coisa, né? A única entidade realmente livre é o tempo. Ele não tem pressa, ele está observando a vida. Ele, na verdade, ele vai passando de acordo... As pessoas é que o fazem, e não o contrário, né? Ele vai apenas ali como um barco, navegando ali naquelas vidas. Ele tem uma liberdade, né? Uma liberdade que nenhum dos personagens tem. Eu acho que o tempo... Porque quando eu fiz todas essas pesquisas aí para todos esses livros, todos eles, eu fiquei olhando a questão do ridículo, né? Ridículo. Quando a gente olha aquelas notícias de jornal, quando a gente lê os conflitos seríssimos, mas tudo tem um tom meio ridículo. As cartas anônimas que as pessoas mandavam para os jornais, certamente a pessoa estava aflitíssima. E alguém levou aquilo a sério, mas a gente, aqui no nosso conforto do século XXI, a gente olha assim, meu Deus, mas que treta é essa? Que coisa ridícula, né? Então, o tempo ele muda a nossa percepção sobre a realidade à medida que a gente não está envolvida com ela. Muito certamente, daqui a... Eu acho que nem tanto tempo assim, muito pouco tempo. As pessoas vão olhar o que a gente está vivendo hoje, vão ler os jornais e vão ler as declarações das nossas autoridades. Assim, meu Deus, que ridículo, né? Meu Deus, tem uma pandemia, as pessoas foram para o samba, que ridículo. Meu Deus, né? A gente vai olhando e vai relativizando as coisas, porque as dores vão se atenuando conforme o tempo vai passando. Então, isso é uma liberdade, isso é muito libertador, né? É muito, muito libertador. A gente poder olhar a vida como se fosse um drone, né? Passeando ali por aquelas vidas, entrando nos quartos, dando uma de fofoqueiro, olhando o que está acontecendo ali, saindo, dando uns pitacos. Mas ele tenta ficar, né? Ele se segura para não, não interferir. De vez em quando ele dá uma pílulazinha e se esconde, vai contando a história. Então, eu acho que esse tempo é um tempo livre. A gente precisa se libertar com essa noção de tempo também, né? As idades, a gente é muito apegado à questão de idade, se você é velho, se é novo, o que é isso? O que é isso na linha da história? O que isso significa? A gente não é tão importante assim. Quando ele fala assim, desapegue de mim, na verdade a gente tem que se desapegar da gente. A gente tem que entender que determinadas coisas não serão para os nossos olhos. Determinadas lutas, determinadas coisas não serão para os nossos olhos. E é só assim que a gente vai conseguir sair de alguns imbróglios que a gente se meteu. Porque se você limitar tudo ao teu tempo de existência, você não cria nada. Né?
Não luta, porque são lutas intestinas e muito grandes e longas, então a gente tem que pensar para a gente além da gente, né? E pensar na gente além da gente é pensar na perspectiva do tempo e pensar na perspectiva da coletividade, daquela família estendida que está ali. Ok, eu não vou estar aqui, mas meu filho vai estar, o filho do meu amigo, da minha irmã, das pessoas. Então, outras pessoas estarão e vão usufruir do que eu plantei aqui, né? A gente tem que pensar no tempo para além do nosso tempo. Como um colorido, dando o exemplo do que Alex puxou e do que a Helena acabou de falar, logo no começo do romance, né? Nada digo de ti que eu não vejo, o narrador, que até então a gente não sabe quem é, né? Diz assim, aí eu abro aspas: sou um confesso bisbilhoteiro, um fofoqueiro dos mais terríveis. Acabo revelando tudo o que vejo sem dó ou enfeite. E, no confortável papel do espectador, lhes digo: não sejam tão duros, porque, com o passar dos segundos, minutos, dias, horas, semanas, meses e anos, grande parte dos dramas vão morar no reino do ridículo. Está aí. O futuro é a residência do sonho, da expectativa, das realizações e do ridículo. Que estranha família. A Helena acabou isso, de dizer. Né? É isso, a gente... Ô, Helena, eu tenho ainda uma pergunta, eu acho que nós três temos. A gente tem a questão do tempo do programa, mas eu não quero deixar de falar uma coisa, mais que uma pergunta, sei lá, um comentário. A partir da última intervenção de Lucas e da tua resposta, assim, me fica mais forte a impressão de que, exatamente, para além de pesquisa e para além de qualquer intenção política, etc., tua, o que reponta mesmo, o incrível que salta de você é a capacidade de ficcionalizar. Você é um escritor. Isso é muito difícil. É muito difícil ter esse talento. Eu desde a minha infância, eu tinha o sonho de ser escritor, e não tenho nem sombra de ter essa capacidade, porque você nunca vai enxergar. Isso não é, estou falando no negativo, não. Você não enxerga a questão no ângulo acadêmico, historiográfico, não. Toda a informação que você tem, que é muito, ou seja, você faz uma pesquisa, qualquer pessoa da gente, a gente lê, a gente sabe o que está por trás do que está escrevendo, mas é muito mais, porque passa para o terreno do literário, passa para o terreno do ficcional, e aí isso ganha uma força que uma monografia historiográfica não consegue. Isso comunica muito mais, né? Porque é a força da literatura mesmo, é você conseguir ficar no lugar do outro. Então, né, ora você percebe um elemento positivo naquele personagem, você vai com ele, daqui a pouco diz, né, que canalha, né? Essas coisas que a literatura nos proporciona, né? Empatia com figuras que seriam abomináveis se tivesse do nosso lado, etc. E aí, assim, para ilustrar uma coisa que me toca, no Água de Barrela, e voltando ao Água de Barrela, eu vejo, por exemplo, em dois personagens, né, assim, que são Adonis e o João, né, o João Pedro, não é isso? Estão ali em choque, digamos, estão em choque com a linha de força que são as mulheres, né? O João, meu Deus do céu, que vai roubar o tesouro da família e tal. Mas mesmo ele, digamos assim, que seria o mais repulsivo do ponto de vista, né, moral, ético e tal, ele tem
né? Você nos coloca ele dizendo o seguinte: pô, mas que diabo de relação que vocês têm com essa família, né? E isso numa forma que era legítimo ele pensar, né? Como que diz, pô, por que vocês estão se submetendo a isso, né? E, por outro lado, o plano delas, né? Como tu dissesse antes da gente começar, que dizendo, olha, tudo isso era uma coisa meio pensada. Aquilo estava como fosse uma instrumentalização das oportunidades que aquela família poderia dar, né? Enfim, a vida, né? A vida com os paradoxos mesmo. Não que você vai perdoar um roubo, não é isso, né? No caso dele, mas como você enxerga isso é que eu acho. Porque Josias, determinadas coisas não justificam, mas explicam, né? Não justificam, mas explicam. Eu hoje eu sou colunista do UOL de esporte, né? Eu trabalhei anos com esporte e sou colunista do UOL. E hoje eu fiz uma crônica sobre o Pelé e o Garrincha. Eu li. Falei dessa dupla, né? Você leu? Então, o Pelé, meu filho tem uma página chamada Black Sport Club, e ele, no Dia da Consciência Negra, ele fez uma arte com vários atletas negros e botou uma coroazinha na cabeça, né? De vários atletas extraordinários negros. E o Pelé estava lá entre eles. E aí uma amiga minha veio nas mensagens e falou assim, aí meu filho colocou assim, tem que respeitar, né? E aí tem lá Lewis Hamilton, Pelé, Bolt, um monte de Simone Biles, um monte de atleta incrível. Eu falei assim, mas eu não sou obrigada a respeitar o Pelé. Aí eu disse para ela, olha, ele tem um legado esportivo inegável. E ela falou assim, mas eu não consigo mais separar o que ele fez esportivamente do canalha que ele é. Aí a gente começou num papo, né, dizendo, eu falei assim, mas veja bem, eu entendo, ele realmente, né, Pelé, é difícil defender, né, irmão, me ajuda a te defender, mas é difícil. Agora, não justifica, mas explica. A gente sabe o que construiu esse personagem. Negro, endinheirado, que vai atrás daqueles símbolos todos de poder, que nega a própria negritude. A gente sabe o que constrói esses personagens. A gente sabe o subtexto que está ali, né? Então é a mesma coisa. Não justifica ele ter roubado as economias da vida inteira da sogra e tal, não sei o quê, mas a gente entende o subtexto que criou aquele personagem. A gente entende da onde veio essa ambição e essa frustração que faz com que ele chegue nesse ponto, né? Ele acha que elas não vão sair nunca daquele visgo daquela família, como realmente não saíram, né? Foi preciso muitas gerações para elas se livrarem desse domínio. Em 2004, a última descendente dessa família morreu sozinha porque tinha enfermeira no quarto, minha madrinha, né? Então, veja bem, é uma relação que começa em 1840 e alguma coisa e vai até 2004. Eu me lembro que elas vinham de Salvador, iam para a casa da minha avó, iam tomar chá, minha avó saía para passear com elas, né? Então, é uma relação, uma simbiose, uma interdependência, que é algo que a gente não consegue explicar. É algo como uma síndrome de Estocolmo, sei lá, né? É aquilo, você não consegue se livrar do seu sequestrador. E minha avó, aquilo que eu conto no livro realmente aconteceu. Minha avó foi na exposição, ela identificou um objeto que era da família, e soltou um palavrão da Princesa Isabel, do lado da minha avó, que estava seroneando ela na exposição, né? Princesa Isabel, que libertou os pretos. E ela não tinha mais o vidão que ela sempre teve. Então, é algo, né? É algo. A gente sabe o que constrói esses personagens, essas dependências, essas loucuras, enfim. E aí, isso é muito humano. Né? Isso cria a empatia no leitor, porque isso é muito humano. Porque racionalmente a gente sabe um monte de coisa, né? Mas o seu coração te diz outra coisa. E você acaba fazendo outra coisa, mesmo que racionalmente
você saiba que aquilo é errado, ou saiba que, enfim, vai te prejudicar, ou saiba. Construções, né? Lucas, Alex? É isso. Muito obrigado, Eliana, por seu tempo, por sua sabedoria. Eu queria dizer, primeiro do que os dois, que nós ficamos encantados com a sua literatura. Espero continuar encantando, né? Vamos trabalhar. Eu também. Eu digo que foi uma grata surpresa, né? Eu venho retornando, né, à literatura, à leitura. Fazia um tempo que eu estava só nos textos mais áridos mesmo né, de trabalho. Algumas vezes usando literatura como documento, mas pouco assim a fruição, né? E aí a coisa se transformou primeiro numa exigência de trabalho e logo foi abandonada, né, por um prazer que meu filho mesmo chegava a dizer: o que é que você está fazendo? Eu estou trabalhando, mas a cara não dizia para ele, não indicava para ele que era um trabalho, eu não estava fadigado ali, né? Então foi um prazer imenso, né? Eu só li esse último, não é? Mas os outros 3 já vão ser retomados aí, dos outros 2, para que eu possa continuar as minhas leituras. Muito obrigado por tudo. Imagina, eu que fico muito feliz de conquistar o coração de pessoas tão, né, especialistas e atentas. É um trabalho que eu adoro fazer, adoro escrever, gosto muito, né? Eu sinto realmente não ter meu tempo exclusivo para isso, adoraria. Então eu escrevo furiosamente, como diz um amigo meu, né? Nossa, ela escreve furiosamente. Eu escrevo furiosamente todo o tempo que dá, porque eu acho que eu tenho tempo para... Tem essa sensação de que eu perdi muito tempo para começar essa literatura, né? Então eu escrevo a beça e queria escrever muito mais. Vamos ver se ano que vem sai outro aí. Sairá. Sem pandemia, podendo ter... Poxa, podendo ir a Recife. Exato. Não, mas é isso. Agradecemos todos a chance de bater esse papo contigo. Fica ainda um monte de coisa por conversar, por perguntar, mas é assim mesmo. Online fica ainda mais difícil, com todas as intercorrências da telefonia brasileira. Perdoem a Claro, que é a Claro e a NET. Não, elas a gente não perdoa. Não vamos te perdoar. Porque... Mas, assim, outras oportunidades virão, foi ótimo. A gente agradece de verdade. E fica um convite para a próxima. Né? Me chamem que eu venho. Tá bom? Tá, joia. Um abraço. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Grande abraço. Tchau.